Amém, queridos. Eu quero trazer uma palavra para a igreja, assim como foi de manhã, hoje não será diferente. E sabe, amados, Deus, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós, eu sempre falo isso. Mas o problema é que muitas vezes nós trocamos o melhor pelo bom. Tem muitas pessoas que eu acredito que não estão vivendo o melhor de Deus, por uma tomada de decisão, por escolhas. E Deus tem o melhor dele para cada um de nós. Deus, Ele é maravilhoso, amados. Ele tem feito tantas coisas em nós e através de nós. E eu conheço pessoas que não estão vivendo ainda a plenitude, o melhor de Deus. Pessoas que até mesmo um dia entregou a sua vida para Jesus, confessou como Senhor e Salvador, mas que ainda não está vivendo o melhor dele, devido a tantas decisões que nós tomamos, tantas escolhas que nós fazemos, e que muitas vezes erramos. Eu quero compartilhar um texto com você essa noite, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz assim a palavra de Deus: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui o apóstolo Paulo, ele simplifica a nossa conversão. O momento aqui que define quem realmente nós somos. Se somos se somos novos em Cristo, ou se ainda nós nos tornamos, ou se ainda nós somos criaturas. Se nós somos filhos, ou se ainda somos criaturas. Então, queridos, essa definição aqui, de estar em Cristo, é reconhecer que Jesus é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. É Ele que nos dá direção, é Ele que nos dá entendimento, mas a palavra também diz que todos nós somos pecadores. E quando o homem, ele reconhece que pecou, é necessário também ele reconhecer que precisa do perdão. Então o pecado, ele requer de nós que algo seja feito. E não estar em Cristo, eu entendo que eu não tenho condição também de fazer nada sobre a minha vida. Muito menos diante do pecado eu consigo repará-lo. Só Deus. Ele envia Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. E a partir desse dia nós entendemos quem é Jesus em nós. Somos novas criaturas. Nesse dia nós reconciliamos com Deus, através da morte de Jesus, lá naquela cruz. Jesus, Ele pagou toda a nossa dívida. Assim como o pecado, eu sempre digo isso, entrou através de um homem, através de Adão, o primeiro homem. Havia necessidade dele ser exterminado da face da terra, através de outro homem. E o Pai, Ele envia teu Filho, o unigênito. Ele deixa toda a tua glória, toda a tua majestade, todo o poder, e vem viver junto conosco aqui nesta terra. Ele morreu no meu e no teu lugar. E a partir desse momento, nós nos tornamos nova criatura. Através de Jesus Cristo, nós temos o perdão de Deus. Nós reconhecemos o sacrifício. Nós nos convertemos. Ele me aceita, não é eu que aceito Ele me aceita. Do jeito que eu sou. Cheio de falhas, erros, pecador. E a partir do momento que Ele me aceita, eu me torno nova criatura, você se torna nova criatura. Passamos a estar em Cristo, é o que Paulo afirma aqui. Mais ainda, somos nova criatura, recriação, um novo nascimento. E Paulo aqui continua, o passado é apagado por Deus, o passado é apagado por Deus. Coisas novas Deus tem para nós a partir do perdão e da nossa reconciliação. Meu irmão, minha irmã, Deus tem novidade de vida para nós
para cada um de nós. Uma vida nova a ser vivida, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele. Reconhecemos que somos pecadores e necessitamos do Teu perdão. A partir desse momento Ele governa a minha vida, Ele governa a sua vida. A partir desse momento nós nascemos de novo. Não há mais peso do pecado sobre nós. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Algo novo para a humanidade. Para todos nós. Algo novo que está disponível. Essa é a proposta do estar em Cristo. Ou seja, é o milagre da transformação, que só Deus pode realizar. E se inicia quando nascemos de novo. Mas você pode perguntar, o que é ser uma nova criatura? Às vezes nós temos dificuldade de entender. O que é ser uma nova criatura? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Primeiro ponto, queridos. Nova criatura é mudança. É transformação. Mudança em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas. Não é numa área só, em todas. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Eu lhes darei um coração novo. E porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente. E lhes darei um coração bondoso e obediente. A gente muitas vezes ouve, né? E até fala. Eu me converti. Como eu disse, você não converteu nada. Não fomos nós que nos convertemos. Foi Deus quem me converteu. Foi Deus quem te converteu. Porque foi Deus quem me aceitou, foi Deus quem te aceitou. Foi o Espírito Santo que nos revelou o quê? O pecado, a justiça e o juízo. Foi o Espírito Santo fazendo morada em mim, morada em você. Mas Ele só vai fazer morada em mim e em você quando nós o recebermos como nosso Senhor e Salvador. Quando nós confessarmos Ele, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Nascemos de novo, nos tornamos nova criatura. Nos confrontou e operou em nós esse novo nascimento. Queridos, eu não consigo, você não consegue nascer de novo por si mesmo, por mim mesmo. E aqui ele fala, eu lhes darei um novo coração. Um novo coração e porei em vocês um espírito novo. Então, Ele tira o coração de pedra que está sobre nós, um coração de pedra desobediente, Ele me dá um coração de carne, bondoso e obediente. Isso aí, queridos, é obra do Espírito Santo. Isso aqui é obra de Deus. Me dar um coração novo, tirar esse coração de pedra, esse coração desobediente. É só o Espírito Santo que faz isso. Ele me dá um coração de carne, bondoso e obediente. O homem natural tem um coração duro. Fala assim para o seu irmão, amoleça o seu coração, fala para ele aí. Mas o homem natural é duro. É duro, tem um coração de pedra. A gente sempre fala isso. E Deus, através dessa transformação em nós, Ele remove esse coração duro, esse coração desobediente, esse coração de pedra, e me dá um coração de carne, bondoso e obediente. Então a conversão, queridos, a minha conversão e a sua conversão não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. E que interessante, não há conversão no corpo. Ele nos dá um espírito novo, um espírito inabalável. Esse é o novo nascimento proposto aqui por Deus. Mas além do coração de carne que Ele me dá,
no novo nascimento, temos também uma nova mente, uma mentalidade nova. Passamos a pensar como Cristo pensa, ou seja, uma mudança na nossa alma. Está lá em Filipenses capítulo 2, verso 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Então, além dele dar um coração novo, um coração de carne, um coração obediente, um coração bondoso, ele nos dá um espírito novo, um espírito inabalável. Ele nos dá uma mente, uma mentalidade. Nós pensamos em Cristo, pensamos o pensamento dele. Ele também nos dá um alvo novo, uma direção nova. Está lá em Filipenses capítulo 3, verso 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida. Um prêmio é esperado por mim e por você, uma nova vida, para a qual Deus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, perdido estava o homem sem Cristo. Por quê? Sem direção. A partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, Ele nos dá um coração novo, um novo espírito, uma nova mentalidade, um alvo, um novo caminho, uma nova direção, uma direção de vida. E se as coisas velhas, como diz aqui o apóstolo Paulo, passaram para Deus, tem que passar para mim também. E quando ela passa na minha mente, não está mais na minha mente, esquecer delas é nossa obrigação e prosseguir para o alvo. Que alvo? Um alvo novo, uma direção nova. É essa a proposta de Deus para mim e para você, quando nos tornamos nova vida, quando recebemos uma nova vida. Não tem como nós percorrermos um novo e lindo caminho que Deus tem preparado para nós, se ainda desviamos dessa rota para caminhos velhos, antigos, caminhos do passado e nebulosos. Essa é a nova vida em Cristo. Novos propósitos, deixando de lado tudo que nos atrapalha, o pecado. O pecado, queridos. Nova criatura é correr sem desanimar. É correr a corrida proposta para cada um de nós. Isso é novo nascimento. A graça de Deus que nos aceita sem exigir nada. Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro. A graça de Deus que nós temos de graça e não exige nada de mim e de você. Deus, Ele aceita todos por meio de Jesus Cristo. Ele me aceita, Ele te aceita, porque um dia nós entregamos a nossa vida para Ele, nos tornamos filhos de Deus. O segundo ponto, queridos, é necessário nascer de novo. Fala para o seu irmão, você tem que nascer de novo, fala para ele. Queridos, é necessário nascer de novo. João capítulo 3, verso 3 diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Aqui Jesus está conversando com Nicodemos, um fariseu, líder dos judeus. Ele imaginava que para nascer de novo, ele teria que voltar no ventre da sua mãe. E Jesus responde para ele, explica para ele, ninguém pode entrar no reino de Deus, no reino do meu Pai,
se não nascer da água e do Espírito. Ele imaginava que ele teria que entrar novamente no ventre da sua mãe. Então, queridos, nascer de novo é necessário para viver a eternidade. Louvado seja Deus. É necessário que nasçamos de novo, mas da água e do Espírito. Como, pastor, eu posso nascer de novo? É simples a resposta, amados. Vivendo essa vida aqui. Você vive essa vida aqui, você não está em outro planeta, você não está na Lua, você não está em Marte, você está aqui na Terra. A sua vida está aqui na Terra. Então como que nós vamos viver esse novo e lindo caminho? Vivendo esta vida aqui e agora, operada pelo poder do Espírito Santo. Na vida daquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então, queridos, a eternidade nós conquistamos aqui, agora, hoje. É o que é proposto para mim e para você, porque esta vida aqui é passageira. Um dia nós vamos deixá-la, graças a Deus. Não sei com quantos anos, mas eu sempre falo isso. Já pensou se a gente ficasse pela eternidade aqui? Gente, quantas pessoas boas, né? A gente estaria junto com elas, mas quantas pessoas ruins também, hein? Você parou para pensar? Então, graças a Deus, ninguém fica para semente. Graças a Deus, um dia, todos nós vamos partir. Louvado seja Deus por isso. Mas a eternidade nós conquistamos aqui. Sem novo nascimento físico, mas um novo nascimento no Espírito. Então, lá no início do texto, lemos que as coisas velhas se passaram. Meu irmão, minha irmã, não tem como a gente ser nova criatura se continuar preso no passado. O novo apaga o velho. O problema é que muitas pessoas ainda, que um dia entregaram a sua vida a Cristo, receberam um coração novo, um espírito novo inabalável, uma mente nova, a mente de Cristo, um novo alvo, um novo propósito, uma nova direção, mas que ainda não deixaram certas práticas lá do passado, e vivem presas em seu passado. Quais práticas essas? Pecados, pensamentos ruins, coisas más que fizemos, traumas, feridas. Deus já tratou tudo isso. Mas por que a gente se alimenta ainda de coisas lá atrás? Coisas que nos feriram, coisas que fizemos e machucamos também alguém. E muitas vezes isso vem na minha mente, na sua mente. Por quê? Porque Deus já apagou. Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento para que jamais seja lembrado. Isaías capítulo 43, 25 diz assim: mas eu mesmo, sou o Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. É isso que Ele fez por mim e por você, meu irmão. Ele perdoou os nossos pecados e esqueceu. Ele não se lembra mais. Mas por que a gente fica lembrando de coisas lá atrás? Meu irmão, eu sou o homem mais feliz dessa face da terra, porque Ele decidiu esquecer o meu pecado. O meu pecado Ele decidiu esquecer. Pelo amor que Ele tem por mim. Não é porque eu sou bom não, mas pelo seu amor. Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele envia Jesus. Ele deu Jesus Cristo, o seu Filho, por amor a mim, por amor a você. Meus pecados, seus pecados foram apagados através da morte de Jesus Cristo lá naquela cruz. Por que nós vivemos ainda no pecado? Lá no passado, aquele pecado que você já foi perdoado, Deus já esqueceu, e você traz à sua memória.
Se Deus já esqueceu, por que eu preciso lembrar? Se Deus já apagou, por que preciso trazê-los de volta? Isaías capítulo 44, verso 22 diz assim: já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Queridos, esse ponto aqui é a chave. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece uma serração. Aí ele continua: volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Queridos, presta atenção aqui nesse texto aqui. Essa é a quitação da nossa dívida. Ele já pagou por todas as nossas vidas. Ele venceu a morte, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos banhou, Ele nos limpou, Ele nos purificou. Através da tua morte lá naquela cruz, Ele quitou toda a nossa dívida. Uma dívida impagável. Mas por causa dEle, nós temos uma nova vida em Cristo. Deus está dizendo: a tua dívida, ela foi quitada, você não deve mais. Pensa, você está devendo para um camarada aí. Jesus, quem deve para agiota aí, pelo amor de Deus, hein? Mas você deve para um camarada lá e não consegue pagar essa dívida aí. Você vai ter que trabalhar 10 anos para pagar essa dívida. Aí esse camarada lá, ele vai lá: ó, você não deve mais nada para mim. Jesus é maravilhoso, filho. É isso que Ele fez comigo, com você. É isso que Ele fez conosco. Ele desfez os nossos pecados como uma serração que desaparece. Essa época agora do ano, a gente vai acordar cedo, dependendo do horário, vai estar aquela névoa, aquela serração. Aí quando o sol vem, aquilo desaparece, aquilo some. Ele desfez os nossos pecados como uma serração que desaparece. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. Por que você tem que lembrar do seu passado? Remidos e perdoados, temos uma nova vida, nascemos de novo, e a partir daí, passado apagado, as coisas velhas já se passaram. Então para de ficar lembrando coisa lá do passado, acusação, porque esse é o papel do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele fica nos acusando, ele fica trabalhando na nossa mente. Algo que você fez lá e te consome até hoje, para com isso. Fala para o seu irmão: para com isso, fala para ele aí. Através dele, os nossos pecados desaparecem como uma serração. Pessoas não estão vivendo a plenitude de Deus, porque estão ainda atreladas ao seu passado. Se Deus esqueceu, por que eu tenho que lembrar? Se Deus já me perdoou, por que eu tenho que lembrar? Então, meu irmão, não traga de volta. Não traga de volta. Para você viver o novo, aquilo que Deus tem preparado, o novo, uma nova vida em Cristo, tem que apagar o velho, tem que esquecer o velho. E Jesus, através da morte dele, Ele já apagou o velho. Ele já apagou o velho da sua memória. E por que a gente está pensando nisso ainda? Então, aceite essa verdade. Seu pecado já foi perdoado. Aceite. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a palavra para mim e para você essa noite. Não há acusação. Mateus capítulo 9, verso 17 diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos. E assim, não se perdem nem os odres e nem o vinho. Queridos, vida nova, coração novo,
espírito novo, mente nova, mente de Cristo, alvo novo, direção nova, caminho novo, propósito novo, tudo novo. Vida nova não pode ser contaminada com a vida antiga. Não adianta você querer viver o novo pensando na sua vida antiga. Não dá certo. O vinho novo é o que nos espera, é o que diz aqui. É o que espera a mim, é o que espera para você. Vinho novo. Eu vou dar uma dica aí. Se você quiser entender mais, queridos, sobre isso, o pastor Eibe está dando uma palavra poderosa nos Tadéis, terça-feiras, todas as terças, às 20 horas aqui na igreja. Você é o nosso convidado. Venha participar do Tadé, está sendo uma bênção, louvado seja Deus. Palavras poderosas, amados. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. E ele trouxe esse tempo agora aqui atrás, a respeito do vinho, a respeito do odre. E aqui está falando que o vinho novo é o que nos espera. O odre novo somos nós, limpos, no coração e na mente, para receber novos alvos e novos propósitos, que é a presença de Deus em nós. Então, amados, se você ainda está sendo um odre velho, aí vem o vinho novo nesse odre velho, esse vinho vai fermentar, o odre velho já está esticado, já está quase arrebentando. O que vai acontecer com esse vinho novo fermentado ali naquele odre? Vai arrebentar. Então, para a gente receber o novo, essa nova vida em Cristo, novos propósitos, novos caminhos, nova direção, novos alvos, nós precisamos ser odres novos. Nós somos odres novos. Pare de ficar pensando as coisas lá atrás, lá do passado. Voltando aqui no texto, Paulo diz: eis que tudo se fez novo. Deus fez tudo novo. É obra de Deus. É Deus quem operou em nós através de Jesus Cristo. Não é obra de homens. Por quê? Porque nós falhamos, nós erramos. Mas a nossa conversão é obra de Deus, perfeita. Ou seja, não dá para melhorar aquilo que Deus fez em nós através de Jesus. E muitas vezes a gente quer melhorar. Tudo se fez novo. Tudo mudou. Uma obra completa. Outra coisa, queridos. Nova criatura não reaproveita nada. Nada. Não adianta. Se você é nova criatura, você não vai reaproveitar nada. Absolutamente nada. Ou seja, não é uma reparação ou um conserto. É tudo novo que Ele está propondo para mim e para você. Mas aí você pode perguntar, por que mesmo assim nós erramos, nós falhamos? É simples, queridos. Porque a carne ainda milita contra o Espírito. E essa luta da carne contra o Espírito vai ser para o resto da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos ter essa luta, essa batalha do Espírito contra a carne. Todos os dias. Uma guerra a ser travada até o fim. E como vencer esta guerra? Nós só temos que alimentar o nosso espírito. Só isso. Fala para o seu irmão, alimenta o seu espírito. Fala para ele. A carne não. Mas não é por isso que você vai deixar de correr. Porque sábado eu já corri 5 quilômetros. Eu vou melhorar esse pace aí, né? Né, pastora? Vou melhorar, hein? Tem que melhorar. Cuida assim do teu corpo. Tem que cuidar assim. Mas a carne aqui, queridos, é em outro sentido. É você viver na carne daquilo que o mundo oferece para você. As propostas que o mundo te oferece, isso é viver na carne. Então deixa o Espírito, alimenta o Espírito. Não alimenta a sua carne, deixa ela morrer. Mas alimenta o teu Espírito, para que essa batalha seja ganha entre o Espírito e a carne. Se você alimentar o Espírito vai ganhar essa batalha com a carne. Amém, amados? E quando alimentamos mais o Espírito, isso aqui é uma chave, queridos. Isso aqui é um segredo tremendo. Quando nós alimentamos mais o Espírito, entendemos
que o pecado nos incomoda. Quando nós alimentamos a carne, não tem problema. Você está em pecado, você está alimentando a sua carne. Aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está falando, aquilo que você está cheirando. Então, se você alimenta a carne, não tem como incomodar. Não dá para incomodar, mas quando nós alimentamos mais o Espírito, nós entendemos que o pecado nos incomoda. E também incomoda Deus. Quando nós alimentamos o nosso espírito, a nossa razão, ela é quebrada. Porque o problema do homem é que ele tem razão em tudo. Ele é perfeito, a gente se acha perfeito. Nós temos razão em tudo. Você nunca está errado. Quem está errado é sempre o irmão que está do teu lado. Você nunca está errado. A gente tem dificuldade de admitir o erro. Alguém tem dificuldade aqui de admitir o erro? Levanta a mão. Oh, glória, aleluia, oh, aleluia, aleluia. A gente tem dificuldade, queridos, de admitir que nós erramos. Então, quando alimentamos mais o Espírito, a nossa razão é quebrada. Não sou mais eu quem tenho razão, é o Espírito Santo que está em mim. É Ele que tem a razão. Então, antes de Cristo, a gente pecava e não incomodava a nossa consciência, era normal. Antes de Cristo era assim. O pecado era normal. Era normal. Ah, eu traí a minha esposa. Não, normal. Normal, não tem problema. Ah, eu traí o meu marido, né? Eu roubei, eu falhei, eu xinguei, eu fiquei irado. É normal. Antes de Cristo a gente pecava e não incomodava a nossa consciência. Agora é diferente. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos incomodados por Ele. Aquilo que era certo, lá no nosso passado, não é mais agora no nosso presente. Porque o Espírito Santo está habitando em mim, está habitando em você. Então nós somos novas criaturas, coisas novas a cada dia. Mas também, coisas boas criadas por Deus, pode também te entristecer, sabia disso? Ah não, eu sou nova criatura, agora é só alegria. É mentira isso daí. Isso daí é mentira, viu? É tudo certinho, mentira. Ah pastor, mas eu sou nova criatura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora eu sou nova criatura. Coisas boas criadas por Deus, também pode te entristecer, mas é de Deus. Mas quais coisas essas? Um confronto. Quem gosta de ser confrontado aqui, levanta a mão. Ninguém gosta de ser confrontado, não é verdade? Mas é de Deus. Um confronto, uma exposição, uma ferida que tem que abrir para curá-la. Gente, essas feridinhas aqui que juntam essas cascas, parece que estão bom, mas está tudo enferrujado ali, tudo ruim. E para ser curado tem que tirar essa casquinha. E dói. Fala para o irmão, vai doer, fala para ele. Queridos, quando nos tornamos nova criatura, Deus vem trabalhar o nosso caráter. Sabia disso? Aquilo que nós achávamos que era certo, hoje não é mais. Ele vai trabalhar no nosso pensamento, na maneira de agir, de pensar, nas nossas atitudes. Mas para isso tem que ter confronto. Para isso a gente tem que expor quem realmente nós somos. Uma ferida que tem que ser curada, tem que tirar a casquinha, e vai doer sim. Tudo se fez novo. Deus nos surpreende, trabalhando em nós e através de nós, tanto a vontade quanto o realizar. Então todas essas promessas de novidade de vida, de passado apagado, de transformação, tudo lindo e maravilhoso. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele enfatiza: se alguém
está em Cristo. É simples. Quer dizer, é um texto de fácil entendimento. Tudo isso, essas promessas, vamos receber se alguém está em Cristo. É simples. Então tudo isso só é possível se você está em Cristo. Não há outro novo além de Jesus Cristo. Se você está em Cristo. Pastor, mas eu estou na igreja. Agora vem. Estar numa igreja não significa que eu estou em Cristo. Presta atenção. Estar numa igreja não significa que eu estou em Cristo. Quem está em Cristo gosta de estar na igreja. É diferente. A igreja é o corpo de Cristo. É simples. Então estar em Cristo me leva a querer estar na igreja, a fazer parte do corpo de Cristo, a estar participando de um life group, a estar em comunhão com os meus irmãos. Mas o que é estar em Cristo? É pertencer a Ele. Isso é estar em Cristo. Quando você está em Cristo, você pertence a Ele. Você é propriedade dEle. Isso é estar em Cristo. Não sou mais eu quem governo a minha vida. É Ele, a minha vida é dEle. Eu pertenço a Ele. João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então quem recebe a Cristo, recebe também o poder de se tornar filhos de Deus. Antes de Cristo, não éramos filhos, mas agora com Cristo, somos filhos de Deus. Nos tornamos novas criaturas. Como diz Paulo, apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, recebe essa condição de ser nova criatura, se tornando filho de Deus. Ah, pastor, todos nós somos filhos. É mentira. É mentira. Não é todos nós que somos filhos, não. João capítulo 1, verso 13. Os quais não nasceram por descendência natural, não nasceram novamente do útero, da gestação da mãe, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, queridos, é diferente. Nova criatura nasce de Deus. Por isso que nós somos nova criatura, porque um dia, Jesus, Ele me aceitou, Ele te aceitou. Nós o recebemos como Senhor e Salvador. Nos tornamos filhos. Por isso que nós somos irmãos. Oh, meu irmão, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Temos a mesma filiação. Mas até então éramos criaturas. Agora somos novas criaturas. Não nascemos novamente do homem, mas nascemos de Deus, da água e do Espírito. Então estar em Cristo é nascer de Deus, é nascer de Deus. Se não nascer de Deus, não é filho, continua sendo uma criatura de Deus. Aí eu quero concluir essa palavra, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele está falando: olha, eu estou batendo a sua porta. Ele está falando, ó, tem coisas acontecendo aí, dentro da casa. Trabalho, compromissos, agitação, distração. Jesus está batendo a porta. Meu irmão, minha irmã, deixa Jesus entrar na sua casa.
Deixa Jesus entrar na sua casa. Ouça a sua voz, não as suas batidas. Ele quer entrar na sua casa, não somente para comer com você, cearei com você e você ceará comigo. Ele quer ter intimidade, Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Mas para isso, você tem que deixar Ele entrar na sua casa. Estar em Cristo, além de pertencer a Ele, é ter relacionamento com Ele, é falar com Ele.